Isaías, capítulo de número 43, é onde nós vamos refletir na palavra do Senhor nesta noite. Nós glorificamos a Deus porque nós tivemos uma semana, a primeira semana de 2023, cheia da graça, do cuidado, da bondade do Senhor. Tivemos reunião com a diretoria executiva e Deus tem feito grandes coisas em nós. Amém, irmãos? Isaías, capítulo 43, diz-nos assim a palavra do Senhor, o versículo de número 1, o versículo de número 2, e depois a parte A, ou vamos ler todo o versículo de número 19. Diz-nos assim o texto: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 19. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido e o nosso pastor, alguns dias atrás, ele pregou o versículo 19 do capítulo de número 43 de Isaías. Isaías fora profeta da nação de Israel e quando nós olhamos para a história deste homem, nós vamos entender assim que Isaías, ele teve um ministério muito destacado em seus dias, porque ele profetizou por uma sequência muito grande de anos. Por isso ele é conhecido como o primeiro dos profetas maiores. Quando nós ouvimos a respeito disso, não se trata da estatura, não se trata do tamanho, não se trata que a profecia de Isaías ela era maior ou melhor do que nenhum dos outros profetas. Mas nós estamos falando aqui da extensão ministerial deste homem, a extensão do ministério do profeta. Isaías escreveu 66 capítulos. E por causa disso, o seu livro também, ele é comparado a uma identidade de uma mini-bíblia, porque a Bíblia Sagrada, cristã, protestante, ela tem 66 capítulos. Os 49 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, ele vai fazer um relato muito claro a respeito do Senhor Jesus, a respeito da nação de Israel, a forma com que Deus ele estava falando para aquele povo, a forma com que ele estava então tratando aquela nação, a forma com que Israel estava, por muitas das vezes, se distanciando de Deus, se afastando do Senhor, fugindo dos princípios, e ele vai denunciar nos seus dias muitos pecados. A exemplo disso, ele vai dizer para a nação de Israel no capítulo de número 1, que até o boi e o jumento conheciam o seu dono, mas por muitas das vezes a nação de Israel não estava sabendo quem era Deus. O capítulo de número 6, nós vamos perceber que Isaías também fora um profeta chamado de profeta palaciano. Robert Palaciano, por quê? Porque acredita-se que aquele profeta, ele pertencia à linhagem de reis, à linhagem daqueles que estavam na governança da nação de Israel. No capítulo de número 6, nós vamos ver isso de uma forma muito clara, quando a Bíblia diz assim que quando Isaías estava na casa do Senhor, quando ele estava dentro do reino, ele teve então uma visão, ele percebeu que Deus então, ele estava dando-lhe uma visão, e ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e nós conhecemos a passagem onde o texto vai dizer que ele tinha naquela visão, a visão de querubins que voavam, com 2 asas cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 eles voavam. O capítulo 37 do capítulo de Isaías vai também nos provar a respeito disso, que ele era um profeta palaciano, porque ele chegou nos dias do rei chamado rei Ezequias, e ele vai profetizar para aquele homem, e uma mensagem muito dura, uma mensagem muito veraz, uma mensagem que só alguém que tivesse coragem, pastor Elias, ele teria vontade de pronunciá-la, porque Deus mandou que ele fosse até a casa do rei daqueles dias, aquele que
que tinha todo o poder na terra e na nação de Israel e dissesse: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Só que esse mesmo profeta, queridos irmãos, ele tinha sensibilidade da parte de Deus. E a Bíblia vai nos dizer assim, que naquele mesma ocasião, Ezequias virou-se para o canto e fez a Deus uma oração e falou: Senhor, eu fui reto aos teus olhos, eu caminhei nos teus caminhos. Isaías já estava indo embora, quando ele estava de fora no pátio, por causa da sensibilidade que ele tinha da voz de Deus, ele sentiu que Deus estava falando com ele outra vez, e ele então percebeu que Deus falou para ele assim: pode voltar, Isaías, porque o meu servo orou, e por causa de uma oração eu vou te mandar de outra vez para aquele ambiente. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, querido irmão? O tempo passou, hoje nós não temos mais esse tempo de profetismo nos nossos dias, mas Deus ainda conta com homens e mulheres que tenham sensibilidade para poder ouvir a sua voz em um tempo de tanta dificuldade como os nossos. Mas quando eu li o capítulo 43 de Isaías, Deus falou comigo e falou assim: Robert, você vai pregar uma mensagem para a igreja nessa noite com a seguinte temática: não temas, vencendo o medo. Queridos irmãos, nós precisamos entender algo, que o medo é algo que toma conta de todas as pessoas. O medo, ele assolou todos os homens, desde o primeiro homem chamado Adão, e vai assolar até o último homem que pisar nessa terra. Nós estamos aqui nessa noite e pode que em algum momento alguém, principalmente nós os homens, que queremos muitas das vezes ser mais corajosos, nós tomarmos às vezes a direção e dizermos assim: eu não tenho medo. Mas em algum momento da nossa vida nós vamos ter esse sentimento. Se você não tiver ele aqui nesse ambiente da igreja, no seu serviço, na sua vida em sociedade, o dia que você colocar o pé no hospital e o médico vir com aquela agulha, você já vai logo começar a tremer um pouquinho mais. Se você não tem medo da agulha, pode ser quando nós ouvirmos aquele barulho de pipi dos aparelhos, em algum momento nós vamos ter medo. E o medo, ele pode em alguns momentos da vida, queridos irmãos, ele pode ser algo que ele nos tira de algumas situações. Por exemplo, se nós chegarmos na casa de um irmão ou de uma irmã da nossa igreja que tem um cão bravo, e nós querermos entrar, a hora que a gente ouvir o latido do cão, o que a gente faz, irmão? Mais que depressa, a gente volta. Eu volto, né? Os irmãos eu não sei. Mas nós precisamos entender, isso é por causa do quê? Por causa do medo, não é, Elaine? E nós precisamos entender essa situação, que se nós chegarmos nesse ambiente por causa do medo, nós vamos voltar. Só que nós precisamos que, se nós entender, que se nós quisermos viver algo novo da parte de Deus, queridos irmãos, nós precisamos vencer o medo. Nós não podemos deixar o medo adentrar as portas da nossa casa. Nós não podemos deixar o medo adentrar no meio de matrimônios para destruí-los. Nós não podemos permitir que o medo, ele venha infligir no meio do ministério da igreja para querer parar o seu povo. Nós não podemos permitir que o sentimento do medo, ele tome conta dos nossos corações. Robert, por que você está dizendo isso? Porque nós vamos observar que na Bíblia Sagrada existem muitas palavras de Deus a homens e a servos dele, dizendo: não temas. E Deus me trouxe aqui para lembrar você nessa noite também. Pode estar difícil, mas Jesus está te dizendo: não temas. Pode ser adverso, mas Jesus está te dizendo: não temas. A porta pode ter se fechado, mas Jesus está te dizendo: não temas. A enfermidade pode estar na sua casa, mas Jesus está falando para mim, está falando para você: não temas, porque eu sou contigo. E eu destaquei aqui algumas referências no versículo de número 1 do porquê nós não podemos temer. O medo, irmãos, ele é uma resposta eventual a uma situação de perigo. Mas o que tem acontecido hoje nos nossos dias? As pessoas estão com medo de tudo, irmãos. Tem gente que até hoje não voltou a congregar porque tem medo de coronavírus, presbítero cristiano. Tem gente que está largando o casamento, o matrimônio e jogando tudo fora por causa do medo de enfrentar as adversidades. Tem pessoas que estão abandonando os cargos na igreja porque estão com medo das provações e daquilo que tem para poder enfrentar no dia a dia. Mas nós viemos aqui ouvir essa palavra nessa noite. Jesus está dizendo para nós: não temas, porque eu estou com vocês no meio das adversidades. Aí o versículo 1 nos diz assim, mas agora, assim diz
o Senhor. Qual Senhor, Robert? O Senhor que te criou. Porque nós não estamos aqui, irmãos, reunidos em nome de uma estátua. Nós não estamos aqui reunidos simplesmente em nome de alguém que nós nunca soubemos quem ele é. Nós sabemos que nós estamos aqui em nome do Deus que é criador de todas as coisas. Ele me criou, ele criou você. Ele criou você, ele criou o departamento de jovens, as irmãs, as crianças, os adolescentes. Ele criou quem está lá fora, criou quem está aqui dentro. Criou quem está em Cássia, mas criou quem está em Minas Gerais. Ele criou quem está em Minas Gerais, mas criou quem está no Brasil. Criou quem está no Brasil, mas criou também quem está na América Latina, e criou quem está pisando seus pés em algum lugar deste planeta. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós somos fruto, irmãos, da criação de Deus. Em algum momento da sua vida, pode talvez ter passado pelo seu coração que você está aqui por obra do acaso. Pode ter passado no seu coração dizendo assim: eu estou aqui porque eu fui uma geração, eu fui uma gravidez que foi concebida sem a mãe, às vezes ter esperado. Não, eu vim aqui lembrar você é obra das mãos do Senhor, você é obra do cuidado de Deus. Se você está aqui nesta noite, é porque a mão de Deus me sustentou e porque a mão de Deus sustentou você. Não temas, você é fruto da criação do Senhor Jesus. Você não nasceu por causa de obra do acaso. Nós não nascemos como, irmãos, defendem nas escolas, e as nossas crianças são catequizadas, que nós fluímos de uma explosão chamada Big Bang. Ou como Charles Darwin, ele se levantou também, e isso é pregado nas nossas faculdades, que nós fomos criados por causa de um mamífero que foi evoluindo até que ele ficou em pé como nós andamos. Não, nós somos obra do próprio Deus que criou. A Bíblia diz no livro de Gênesis, que aquilo que Deus usou para poder criar, ninguém aqui pode fazer isso. Robert, por quê? Porque Deus criou sem ter antes, irmão, um projeto escrito. Deus criou sem antes existir algo parecido. E a Bíblia diz assim que por causa da palavra de Deus as coisas aconteciam. A Bíblia diz assim que Deus disse: haja terra, e houve terra. A Bíblia diz assim: separem-se as águas das águas, e as águas se separaram. A palavra usada em Gênesis para a criação de Deus é bara, ou seja, criar a partir de algo inexistente. Tem muita gente pregando um Deus por aí, irmãos, qualquer, que eles não sabem quem eles servem, mas nós estamos aqui em nome do Todo-Poderoso. Os nossos jovens cantam de vez em quando: o Todo-Poderoso está aqui. E nós cremos nisso, nós cremos que Ele está nessa casa de oração. Nós cremos que Ele é, nós cremos que Ele criou, nós cremos que Ele fez, nós cremos que por causa da palavra dEle, Ele disse haja e as coisas aconteciam. E eu quero perguntar a você nessa noite, querido irmão, por que do medo, por que do temor, por causa desse amedrontamento, se o Deus Criador de todas as coisas está no nosso meio nessa noite? Só que, queridos irmãos, o texto continua dizendo assim: aquele que te criou e aquele que te formou. Porque Deus não simplesmente, Ele foi lá e quando Ele foi nos criar, Ele simplesmente falou. A Bíblia diz no livro de Gênesis que quando Ele foi criar o homem, a coroa da criação, o ser que Ele criou, ou dentre a criação de Deus, aquilo que existia de mais precioso, Ele diz assim: agora nós vamos descer e nós vamos fazer algo diferente. O termo lá é façamos. Ou seja, o próprio Deus se envolveu no projeto. Ah, querido irmão, como que a sociedade pode olhar para mim e para você e dizer que nós não somos nada? Como um pai, uma mãe de família pode, às vezes, no momento de nervosismo, amaldiçoar um filho e dizer que não sabe por que ele nasceu? Nós sabemos sim, porque nós fomos criados pelo próprio Senhor. Deus se envolveu no projeto da criação. Deus deu a forma a cada um de nós. É por isso que tem muita gente por aí, irmão, que está pecando contra Deus, porque ele não aceita a sua aparência, ele não aceita a sua voz, ele não aceita nada e fica empiriquitando para todo lado e fica mudando tudo. Mas nós precisamos entender que nós fomos formados pelo próprio Deus. Robert, tenta explicar isso melhor. Eu não sei, mas o Salmo 139 sabe.
O salmista vai falar sobre Deus formar o homem, e ele diz assim: Senhor, tu me sondastes, ou tu me sondas e me conheces. Quando ainda eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, nem os meus ossos te foram encobertos. Aí ele começa a dizer assim, ó, quando eu estava sendo entretecido, a palavra entretecer, irmão, é costurar. A irmã Chiquinha costura, né, irmã Chiquinha? Irmãos, presta bastante atenção. Somente Deus pode dar essa capacidade ao homem. Aqui devem ter outros irmãos que costuram. De ir lá numa loja e pegar um tecido que não tem aparência nenhuma. E depois chegar com uma blusa, com uma saia, com um vestido, todo formado, todo costurado. Nós, quando fomos criados por Deus, não foi simplesmente algo inesperado. O próprio Deus, Ele deu a forma, Ele costurou, Ele teceu cada um de nós. E nós precisamos entender que se nós estamos aqui nesta noite, nós não precisamos temer nada. Robert, nós não precisamos temer nada, por quê? Sabe por quê? Eu me lembro que na semana passada, na véspera do Natal, alguns dias atrás, eu estive na casa da minha tia, e ela falou assim: Robert, eu preciso de um milagre da parte de Deus, porque a médica falou que eu estou com um câncer no útero. Eu falei: se eu quero te dar um testemunho, porque lá na nossa igreja tem uma moça que passou por algo parecido, mas nós oramos por ela, e o Deus que formou o nosso ventre, e o Deus que formou o útero, e o Deus que formou o ovário, e o Deus que formou as nossas entranhas, Ele fez um milagre na vida dela, e eu sei que Ele pode também fazer na sua. Eu vim aqui lembrar você nessa noite, querido irmão, pode ser que a medicina não tenha diagnóstico para você, pode ser que os homens não têm mais o que fazer, mas Jesus tem um milagre para a sua vida, porque Ele sabe como você foi formado. Ele conhece as tuas células, Ele conhece o teu ser, Ele conhece a tua corrente sanguínea, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a pressão, Ele conhece todas as coisas, porque Ele te formou. Já viu que existe um momento da nossa vida que a gente parece que vai esmurecer, irmão? A gente fala assim: eu não dou conta mais, eu vou parar. Dessa vez eu morro. É assim ou não é, irmãos? A gente parece que fica até escutando o hino 187, momentos da nossa vida. Só que Deus me trouxe aqui para falar com você nessa noite. Mais uma vez: não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pode ser que você veio para esse culto preocupado. Pode ser que essa semana foi difícil para você. Pode ser que na tarde de hoje você ligou a televisão e está preocupado com o que está acontecendo no STF. Porque nós temos, irmãos, muitas das vezes isso no nosso coração. Mas Jesus está falando conosco: a igreja não precisa temer, porque eu estou com vocês. A igreja pode prevalecer, porque eu vou caminhar com vocês. A igreja pode permanecer de pé, porque quem nos sustenta é o próprio Deus. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que além dele nos formar, Ele deu a nós o entendimento. Ele usou de formas humanas para poder fazer com que nós sejamos então entendidos por Ele. Eu não sei como é isso, porque eu nasci num lar cristão evangélico. Mas eu não tive a oportunidade, às vezes, pegar aquele Deusinho assim e ficar adorando Ele, e ficar pensando. Não, eu ouvi a palavra do Senhor, eu tive a oportunidade de criança, de ouvir: ao único que é digno de receber, Deus está aqui, aleluia. Tudo Ele fez, tudo formou. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que é pregado no púlpito desta igreja. É o Deus que nos sustenta com a sua forte mão. É o Deus que nos dá graça para poder prevalecer. Amanhã é segunda-feira, irmãos, e nós não vamos caminhar simplesmente porque nós somos fortes, mas porque nós temos ao nosso lado aquele que pode todas as coisas. Porque aquele que nos sustentou até aqui, Ele vai fazer com que nós caminhemos até o outro lado. Robert, você está falando disso porque eu não sei o que você está passando, mas eu sei o Deus que nós estamos pregando aqui nesta noite. Eu sei que Ele pode fazer nessa noite, irmão.
Eu sei que Ele pode transformar a sua causa, a sua casa, a sua família, lá no seu emprego, Ele pode entrar com providência, seus filhos. Robert, mas é difícil, faz 20 anos, não importa, irmão. Deus não precisa de tempo, Ele simplesmente diz haja e acontece. Ele simplesmente diz se faça e as coisas, elas então têm que se fazer. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim: agora sim diz o Senhor que te criou e o Senhor que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Queridos irmãos, em outro momento nós estávamos perdidos. Nós estávamos distantes de Deus. A Bíblia diz assim que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós fomos afastados por causa do pecado chamado de pecado original em Adão. Nós fomos distanciados da presença do Senhor. Mas João, quando vai escrever o seu evangelho, no capítulo de número 1, ele diz assim agora que a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Paulo vai escrever em uma das suas epístolas, e ele vai dizer assim que aonde abundou o pecado, agora superabundou a graça de Deus, Cristo Jesus. Nós, em outro momento, não podíamos ser salvos, nós não tínhamos acesso até Deus, nós não tínhamos a oportunidade de chegar diante de Deus Pai. Mas Jesus foi na cruz do Calvário, Ele nos redimiu da situação pecaminosa que nós estávamos, Ele derramou o seu santo sangue, porque no livro de Hebreus vai nos dizer assim, no capítulo 9, que sem o derramamento de sangue é impossível que se haja a remissão de pecados. Mas Jesus diz assim: então eu vou na cruz do Calvário sendo Deus, eu vou na cruz do Calvário sendo perfeito, eu vou morrer por causa de vocês e vou redimir cada um de vocês dos seus pecados. Deixa eu te explicar algo aqui, irmão. Deus perdoou aqui quem contou uma mentira, mas Deus também perdoa quem comete um assassinato. Deus também perdoa aquele que viveu uma vida de prostituição. Deus também perdoa aquele que às vezes pecou somente em pensamento, porque Deus é um Deus perdoador, e Ele veio para nos remir dos seus pecados. Nós precisamos entender isso, e nós ouvimos aqui nesta noite, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem muita gente por aí, que às vezes em algum momento da vida, olha para o outro e diz assim: eu não posso perdoar. Querido irmão, nós precisamos entender, se até o próprio Deus, Ele se fez carne, veio a essa terra para nos perdoar, quem somos nós para não falarmos de perdão? Irmãos, e é uma situação difícil. Mas quem não perdoa não tem lugar no céu. Capítulo 6 de Mateus vai dizer isso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos. Se nós queremos, irmãos, ter uma vida cristã sadia, nós precisamos entender que o perdão é uma das bases do Evangelho, é uma das bases do cristianismo. Ele nos remiu. Vamos na continuidade do texto, irmãos? Não temas, porque eu te remi, e eu chamei-te pelo teu nome. Aqui está uma outra característica de Deus. Deus não simplesmente, Ele diz assim: eu vou te remir. Ele veio para poder ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Desde Gênesis nós vamos perceber isso todas as tardes. O texto vai nos dizer assim que Deus apresenta-se diante de Adão, para poder então ter uma vida de relacionamento com Ele. Todas as viradas dos dias, Deus vinha até aquele ambiente para poder ter uma conversa com Adão. E Deus, nesta noite, está falando conosco. Assim como Ele quis um relacionamento com aquele homem, Ele também quer um relacionamento pessoal com cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Por isso, irmão, não adianta simplesmente nós dizermos: eu vou no culto dia de domingo. Mas e a segunda? E a terça? E a quarta? E a quinta, e a nossa vida de leitura bíblica, e a nossa vida de oração, e a nossa vida de comunhão, e a nossa vida, porque Deus não fala só no ambiente de 4 paredes chamado igreja, Ele fala quando nós estamos dormindo. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus fala através dos sonhos, Deus fala quando a gente está dirigindo. Tem dia que a gente vê cada coisa que a gente fala assim: Jesus, o que é isso? É Deus nos dando visões. Eu não estou falando, irmão, que isso é para virar uma prática comum, simplesmente dizendo que isso tem que virar algo que nós temos que vivenciar todos os dias. Mas Deus também fala no silêncio.
Deus fala quando a gente não tem palavras, quando a gente chora. Deus fala quando a gente está de joelho dobrado na beirada da cama. Deus fala quando nós estamos ouvindo um hino, e às vezes aquele hino antigo que a gente nem sabe porquê, mas a gente arranca ele lá do fundo da alma, e quando a gente menos espera, a gente está chorando. Quando a gente menos espera, a gente está falando em línguas estranhas dentro de casa. Quando a gente menos espera, a gente está sendo renovado por uma glória tão grande, porque Deus, Ele nos chamou pelo nosso próprio nome, dizendo: eu quero relacionamento com você. Deus quer relacionamento com vocês, jovens. Deus quer relacionamento conosco, obreiros. Deus quer relacionamento conosco, irmãs. Deus quer relacionamento com as crianças desta igreja. Irmãos, nós não podemos aceitar simplesmente dizendo assim: a igreja esfriou, a igreja isso, a igreja aquilo. E sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Pessoas já não têm mais o sentimento de almejar o santo ministério. Muitas pessoas já não querem mais ter responsabilidade na casa de Deus, porque o medo está tomando conta dos corações. Mas Deus nos trouxe aqui para nos lembrar: Ele é o dono das nossas vidas, e nós não podemos desanimar por causa das adversidades. Robert, está difícil. Essa é a palavra que a gente mais fala, né? Esses dias eu ouvi o pastor Cláudio Duarte dizendo assim: irmãos, nunca foi fácil. E depois que criaram essa palavra, está difícil, aí que ficou mais difícil ainda. É verdade ou não é, irmãos? Quantas vezes que a gente fala está difícil, tem dia? A gente sabe que é difícil, irmão, e não é difícil só para você, não. A Bíblia diz assim, lá no livro de Eclesiastes, que as mesmas provações que sobrevêm a nós, sobrevêm àqueles que estão lá no mundo. Mas a nossa convicção é que nós não estamos sozinhos nesta peleja. Nós não estamos sozinhos nesta batalha. Nós não estamos sozinhos diante das adversidades. Deus nunca deixou um crente que foi fiel à sua palavra desamparado no meio das provações. Certa feita eu ouvi uma palavra de um pastor e ele disse assim: irmão, Deus nunca esteve ausente. Pensa, querido irmão, qual foi o momento da sua vida que você falou assim, ó: Deus não estava comigo? Nunca houve um dia sequer. Eu vou fazer 30 anos, e não houve um dia da minha vida que Jesus não esteve ao meu lado. O Zezinho tem mais de 60 anos de crente, né, Zezinho? 60 anos de crente. Você ficou algum dia sem Jesus? E por que você está com esse medo, com esse temor? Por que você não vem mais congregar? Por que você fala que vai desanimar? Por que você está com medo da porta fechada? Por que você está com medo das provações? Jesus está falando com você: eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei, eu te lavei com o meu sangue, eu te remi dos teus pecados. Queridos irmãos, dentre muitos que existiam por aí, Deus escolheu você. Deus te escolheu. Nós precisamos entender isso. Você foi eleito por Deus. Irmão, tem tanta gente preocupada porque o 13 foi eleito. Larga isso para lá, irmão. Se preocupa porque você foi eleito. Você foi chamado. Você foi escolhido pelo Senhor. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, lá no céu não tem lugar para eles. Mas para você que foi eleito por Cristo Jesus, tem um lugar te esperando lá nas mansões celestiais. A Bíblia diz assim que naquele lugar, irmão diácono Fábio, a traça e a ferrugem não pode corromper aquilo que está preparado lá para os homens. A Bíblia diz assim que naquele ambiente nós não sofreremos mais as dores que nós sofreremos aqui. No céu, no luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, e lá os salvos nós vamos encontrar em nome do Senhor Jesus. É lá que nós vamos pelejar, é lá que nós vamos estar eternamente com o Senhor. Querido irmão, saiba que esse sofrimento aqui, ele vai passar em nome do Senhor Jesus. Robert, mas não é fácil vencer o medo. Não é mesmo não, irmão. Tem dia que a gente está com medo de coisas que não deveria. A mente do ser humano é algo tão difícil que existem momentos que a gente tem medo até de nós mesmos. É assim ou não é, irmão?
Os irmãos que é mais nervoso, ele fala assim, eu tenho até medo, se eu pegar esse menino, o que eu posso fazer com ele? Não pode fazer nada, irmão. Você pode corrigir, ensinar, dar uma varadinha, só que ele é herança do Senhor. Você pode só corrigir ele e ensinar os caminhos do Senhor. E falar, Jesus, me dá mansidão. A gente tem que falar isso todo dia, irmão. Principalmente quando é mais nervosinho, não é? Mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade. É fácil, irmãos? Não é. Mas o Espírito Santo de Deus, que é dono da igreja, ele produz isso no nosso coração. Ele tem isso para mim e tem isso para você. A gente tinha que levantar todo dia orando e pedindo para Jesus fazer isso na nossa vida. Ele é o autor da nossa chamada, é Ele quem nos escolheu, Ele te escolheu entre muitos. Queridos irmãos, quantos milhões de pessoas existem no planeta Terra? Deus conheceu você, separou você, chamou você. Ele não está preocupado, irmão, com a sua aparência. Ele não está preocupado com a cor do seu carro. Ele não está preocupado com o seu vestido, se está limpo, se está... Não, ele simplesmente está aqui dizendo assim, ó, eu te chamei. Ele simplesmente está aqui dizendo assim, ó, eu te escolhi, eu te separei, eu te conheço pelo teu nome. Aqui está uma outra característica de nosso Deus. Deus conhece o seu nome, querido irmão. Por isso não fica preocupado com as provações, não, porque Ele sabe o dia de enviar a resposta lá. E Deus nunca errou uma porta. Deus nunca errou alguém que clama pelo seu nome. Deus nunca deixou um que é seu desamparado. Deus me trouxe aqui para lembrar você nessa noite. Não tenha medo, vença o medo nessa noite, porque Ele está ao seu lado. Nós ouvimos uma canção que dizia, ao seu lado estou, eu te ajudarei. E Ele está aqui falando conosco nessa noite, dizendo, caminha porque eu sou com você, meu irmão. A Bíblia diz assim, que Ele conhece até as estrelas. Eu fico pensando nisso, irmãos. Quando a gente às vezes abre uma imagem das galáxias, das estrelas, até os planetas que nós aprendemos lá na escola, a gente já esqueceu o nome. Mas o nosso Deus é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece cada uma das estrelas e Ele chama elas pelo seu próprio nome. Ah, querido Deus, eu estou sentindo Jesus aqui no nosso meio nessa noite, irmãos. Eu estou sentindo a glória de Deus Pai em nossas vidas, dizendo, eu te conheço. Eu conheço tudo quanto você tem passado. Eu conheço o teu nome, eu conheço a tua história, eu conheço a tua casa. Eu conheço como você foi gerado. Eu conheço como você foi concebido. Eu conheço teu sofrimento de criança. Eu conheço teu sofrimento da adolescência. Eu conheço teu sofrimento como pai. Eu sei de todas as coisas. E Ele está dizendo para mim e para você, não temas diante das aflições. Existem muitos momentos da nossa vida, irmãos, que a gente, parece que a gente passa por tanto medo, que a gente fala assim, eu acho que para mim não dá. Eu acho que essa história de ser crente era para outra pessoa. Não, Deus te trouxe aqui para dizer para você, é para você mesmo. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Hoje é noite de você entregar sua vida para Jesus. Talvez você está distante dos caminhos do Senhor. Hoje é noite de reconciliação. É noite de você voltar as coisas para o eixo. Porque o Deus que te chamou está mais uma vez dizendo para você, eu não abro mão da sua vida. Eu não abro mão da sua casa. Eu não abro mão dos seus filhos. Eu não abro mão do seu esposo. Deus está falando conosco nesta noite, irmãos. Não temas porque eu te chamei. E não temas porque eu não somente te chamei pelo teu nome. A última parte do versículo 1 diz assim, tu és meu. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Isaías estava profetizando para a nação de Israel e dizendo assim, ó, Deus está mandando para dizer para vocês o seguinte, vocês têm dono. A palavra tu és meu fala de pertencimento. Esse lenço aqui, ó, irmãos, eu posso até dar ele para alguém se eu quiser. Mas eu só posso dar porque ele é meu. Tem muita gente por aí que não sabe quem é dono dele. Tem muita gente por aí procurando outros deuses. Procura um, procura outro, procura um, procura outro.
Tem muita gente batendo de porta em porta, porque não sabe a igreja que fica, porque fala assim, parece que Deus já não fala, Deus está dizendo para você, tu és meu. E quem sabe a quem pertence, irmão, só caminha com Cristo Jesus. Porque tem gente que vem para a igreja no domingo, mas quarta-feira, se bater o batuque para ele, ele entra também, Cristiano. Tem coragem de pegar o sapo, costurar a boca. Tem coragem de praguejar. Tem coragem, mas nós não precisamos temer essas coisas, porque ao nosso lado está o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que faz, aquele que opera. E tem gente que tem medo disso, irmão. Irmão do céu, vai pôr o meu nome, pode pôr no sapo, na sapa, na represa, onde quiser. Nós temos ao nosso lado o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. O que nós precisamos fazer então, irmão? É só caminhar com Cristo Jesus. É só permanecer em Cristo Jesus. E a Bíblia diz assim que se Ele estiver em nós, e nós estivermos nele, nós pediremos tudo o que nós quisermos e Ele fará. Irmãos, isso é maravilhoso. Só Deus faz essas coisas. Só Deus tem o poder para dizer, tu és meu. Quem te chamou, Ele sabe que você é propriedade dEle. Aí Pedro vai escrever isso na sua carta, no capítulo 2, no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, propriedade adquirida ou exclusiva, outra tradução, chamados das trevas para anunciar a luz daquele que vos chamou. Deus está dizendo para você, você foi eleito por causa do meu nome, você é meu, você foi chamado da escuridão para a luz, você foi chamado das trevas para a luz, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Irmão, coisa maravilhosa a gente poder dizer assim, eu pertenço a Deus. Isso é irrevogável se nós permanecermos em Cristo Jesus. Sabe quando alguém compra alguma coisa? Nós estamos legalizando aquele terreno que nós ganhamos lá em Passos. E sabe o que acontece? Essa semana eu e o pastor Elias vamos ser chamados terça-feira lá para assinar a escritura em nome da igreja Assembleia de Deus da Colheita. E esse terreno, ele vai ser passado para o nome da Decolheita. Quando for quinta-feira, nós temos que voltar lá de novo e tem que ir lá no cartório de registro. Porque quem não registra, não é? Os irmãos aprenderam bem, né? De tanto eles falar isso aí no país. E assim também foi comigo e foi com você. Em outrora nós não tínhamos dono, nós estávamos perdidos. Nós estávamos jogados, nós estávamos abandonados. Mas Jesus na cruz do Calvário, queridos irmãos, Ele estava assinando, dizendo assim, ó, esse povo é meu, porque eles foram lavados pelo meu sangue. Esse povo é meu, porque eles foram comprados pelo meu sacrifício. Esse povo é meu, e nós não precisamos temer nada, porque nós sabemos quem é o nosso dono. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, Ele cuida de cada um de nós, dizendo assim, você é meu. Irmãos, e quando nós somos donos de alguma coisa, nós precisamos entender algo. Que quem é dono normalmente, e hoje em dia tem até lei para isso, principalmente quem gosta de pet, cachorrinho, se não cuidar, o que acontece? Alguém te denuncia, você vai lá fazer o quê? Você tem que cuidar, porque senão você vai para a cadeia. Assim também com as pessoas. Alguém que tem às vezes um familiar idoso, se ele deixar ele de lado, a justiça está lá na porta dele. Só que conosco não existe isso, porque Deus nunca abandonou um servo seu, e Ele nunca vai te abandonar no meio das adversidades. O profeta diz assim, ainda que uma mãe, ela se esquecesse do seu filho que amamenta, mas eu, o Senhor, não me esquecerei daqueles que são meus. Deus não te esquece, querido irmão. Roberto, mas está difícil, parece que tem dia que eu estou abandonado. Alguém já se sentiu assim, irmão? Parece que tem dia que a gente espera uma mensagem e não chega. A gente espera uma visita e ninguém bate na porta. A gente espera um abraço e não tem ninguém para abraçar. É assim ou não é? É o dia que o filho chora e a mãe não vê. Principalmente se estiver longe da mãe. Só que Deus, Ele não nos abandona nesses dias.
Salmo de número 27, porque no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Nós seremos fortalecidos pelo Senhor. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. O dia que estiver difícil, lembre que você tem um lugar para poder habitar. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansará. Nós somos de Deus, nós somos propriedades de Deus. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus está falando com você não ter medo. Mas Ele não está falando para você que as provações vão acabar. Ele não está falando para você que as dificuldades vão terminar. Que tem gente que parece que entrou o ano dizendo assim, eu vou entrar em 2023 e a minha vida vai ser só um mar daquelas rosinhas que a gente compra hoje, já não tem nem espinho mais, né? Não, irmãos. Jesus diz assim, no mundo tereis, mas não temas, porque eu venci o mundo. E vós não, irmãos, não acresce não. Lá não está escrito e vós vencereis. Nós temos convicção disso. A gente está pondo a palavra até na boca de Deus agora. Só que nós temos convicção de que se nós permanecermos no Senhor no meio das aflições, nós vamos vencer porque Ele vai nos ajudar. Nós vamos vencer porque Ele vai nos tomar das nossas mãos. Nós vamos vencer porque Ele vai nos curar das enfermidades. Nós vamos vencer porque se a porta se fechar, Ele abre outra porta. Nós vamos vencer porque se a enfermidade chegar, na mesma forma que ela chegou, ela vai ter que ir embora por causa da ordem do Senhor. Ser cristão não nos isenta das provações. E aqui nessa igreja, graças a Deus, quando você foi ensinado o pré-batismo, ninguém falou para você que você nunca mais ia ter provação. Por isso que tem pré-batismo. O pastor sempre fala isso. Irmão, você precisa vir para o pré-batismo para você aprender como é a fé cristã. Só que sabe o que é maravilhoso, queridos irmãos? É porque Ele nos prometeu algumas coisas que estão no versículo 2. Ele não prometeu que as provações nos abandonariam. Quer ver o versículo 2? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama ela arderá em ti. Sabe o que eu fico olhando isso aqui, irmão? Eu fico pensando assim, ó. É Deus dizendo assim, ó. As provações não vão terminar. Só que é assim, ó. Você vai dar um passo e eu estou com você do seu lado. Você vai dar outro passo e eu estou ao seu lado também te guardando no meio dessa situação. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E as águas, irmãos, são um claro exemplo que nos causam medo, ou que causam medo em muitas pessoas. Se alguém não tem medo das águas que tem aqui na nossa região, que é o Rio Grande, o dia que ele for no mar, ele vai ter um pouquinho mais, porque o mar é bravio. E esse sentimento de medo é algo que nos refreia de tal forma, que quem já foi no mar, eu não fui, mas eu já vi algumas pessoas indo, quando ele vai entrar no mar, ele já chega pulando e correndo, irmão. Ele chega devagarzinho. Porque as ondas, elas não dão recado da força que elas vão vir. A gente vem para a igreja, levanta a mão, e o mar está logo ali, ó. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Tem dia que o mar está calminho, a maré está mansa. A gente vem para a igreja, é glória a Deus, aleluia, língua estranha. Mas tem dia que a provação bate na nossa porta. A gente vai embora com o coração falando, Jesus, e agora? É nesses dias que Deus está dizendo para você, não temas, porque eu estou ao seu lado. Não tenha medo, porque eu sou com você. É nesses dias que Deus está dizendo, porque amanhã pode não ser um dia muito fácil, mas Jesus está dizendo para você nessa noite, minha irmã, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. E quem se aventura, irmãos, em andar sem Deus, é como quem vai ao mar e não pensa na força das ondas. Só que tem uma outra questão. Às vezes as águas dos rios são mais mansas. Aqui está uma outra questão.
E segundo algumas estatísticas, morrem mais pessoas afogadas nos rios, onde as águas são mansas, do que nos mares, onde as águas são bravias. Porque a situação do rio, eu, irmãos, sei nadar mais ou menos de cachorrinho. Então, pela dúvida, eu não vou virar cachorro de jeito nenhum. Eu entro só até onde dá pé e ó para trás. Só que existem dias na nossa vida que a aprovação parece que ela não bate só onde dá pé, irmão. Só que é nesse dia que Deus vai lá com a sua mão para poder te sustentar, para te pegar para a tua mão e dizer assim, ó, não temas porque eu estou contigo, não temas porque eu estou ao seu lado. A gente canta o hino 33 da harpa e diz assim, com tua mão segura bem a minha. E Ele segura mesmo, irmão. E Ele sustenta mesmo. E Ele te toma pela tua mão direita mesmo. E Ele te dá força para poder prosseguir. Aí Ele diz assim, e quando passares pelas águas, elas não te submergirão. A água, irmão, pode até em algum momento a gente falar assim, mas Jesus fala assim, não, eu vou te tomar antes de você afogar. Eu vou te tomar antes dessa provação, ela poder se submergir. O mundo parece que está num caos, nós não sabemos como vencer, nós não temos mais, muitas das vezes, esperança deste mundo, mas Jesus está falando para você, está falando para essa igreja nesta noite, antes, irmãos, das provações submergirem a igreja, Ele vai nos tomar, Ele vai tomar a igreja no arrebatamento, Ele vai nos levar para as mansões celestiais, e nós vamos estar para sempre com o Senhor Jesus. Aqui eu encerro. Quando passares pelas aflições, Deus não prometeu que nós não teríamos uma vida sem provações. Mas Ele garantiu a presença dEle ao nosso lado. Mas Ele garantiu amparo no meio das dificuldades. Mas Ele prometeu amparo e prometeu também proteção quando os ataques do inimigo da nossa alma vêm contra nós. Mas Ele prometeu amor quando nós formos abandonados por todos. Mas Ele prometeu força no meio da fraqueza. Mas Ele prometeu a mão dEle para nos sustentar e enxugar todas as nossas lágrimas. Mas Ele prometeu que o poder dEle estaria sobre a nossa vida. Mas Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Ele prometeu que não abandonaria o ministério, mas também não abandonaria nenhum dos crentes que estão firmes na sua presença. Como que está a sua vida, irmão? Como que entrou seu 2023? Como que está hoje? Dia 8 de janeiro de 2023. Está bravio como o mar? Ou está como um fogo que queima e a gente fala assim, eu não posso nem chegar perto? É nesses momentos que Deus está dizendo assim, é nestes que eu não vou te abandonar em nenhum deles. É nesses que eu nunca vou te deixar. É nesses que a minha mão vai estar com você. É nesse momento que eu te prometo proteção. Vamos nos colocar de pé, irmãos.